Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História, mais uma aula sobre a cultura, sobre o mundo grego, e hoje o nosso tema arte e cultura grega. Entre com a gente, vamos juntos, bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês os dois objetivos, já pedindo desculpa aqui de um erro ortográfico, aqui, na verdade, digitação. Reconhecer elementos da cultura ou da arte grega. 2. Identificar o modelo de beleza na arte grega e como seu legado influenciou o mundo contemporâneo. O que nós falamos, nós, professores de História, o que nós comentamos sobre o legado grego, como que o mundo grego influenciou, como fosse uma espécie de um modelo para nós de beleza, de arte, de cultura, de arquitetura. Nós vamos focar os famosos pilares, né, as colunas dóricas, jônicas, coríntio. Então, o que nós entendemos como esse legado? Fala-se muito que poderia ter sido uma outra cultura, fala-se que poderia, inclusive, ter sido egípcia, né? E acredita-se que o helenismo, acredita-se que a presença pós-Alexandre o Grande, e, inclusive, o Império Romano também acabou sendo uma espécie de um difusor e um propagador e um mediador para chegar até nós, e o Renascimento foi responsável por isso também no século XV, quando pega a cultura greco-romana e tem toda uma ideia de uma retomada e uma retomada e uma reinvenção, né, da cultura greco-romana, né? Acreditamos que isso acabou se tornando uma espécie de um modelo de padrão de beleza, de origem dos esportes na Grécia, né, as Olimpíadas na cidade de Olímpia, a ideia de arte, como que nós entendemos o que é uma arte bela, o que não é uma arte bela, o que nós entendemos como a ideia de beleza. É isso que nós vamos entender hoje. Bom estudo para todos nós. Vamos lá. Já comecei aqui com... Talvez vocês conheçam esse famoso ator aqui. Talvez não conheçam essa famosa imagem. Ele já foi ex-governador da Califórnia. Ele foi o famoso Eu Voltarei, do famoso filme que vocês conhecem muito bem qual que é. Arnold Schwarzenegger, ele está aqui defendendo pela 5ª vez o título de Mr. Olímpia. Olha a palavra Olímpia, está relacionada com a cidade de Olímpia, né? O nome do concurso Mr. Olímpia, né? Em 1974, ele já é considerado um cidadão austro-americano, né? Ele era austríaco. E existe uma espécie de um campeonato de fisiculturismo, a ideia, o que é a ideia do belo, né, do corpo perfeito. A Federação Internacional de Culturismo e Fitness, IFBB, foi fundada em 1946 e o Arnold Schwarzenegger ganhou somente 5 vezes, para depois, inclusive, se lançar como um ator hollywoodiano, né, ator aí dos Estados Unidos. Mais uma imagem para vocês agora aqui. Agora vamos trazer um dado. É uma fonte jornalística virtual, dizendo o seguinte: o Brasil, olha, primeiro eu mostrei uma história focada, né, um ator ligado, um ex-atual ator, né, um ex-participante assim, de fisiculturismo, um ex-fisiculturista, e agora estou mostrando no Brasil como nós temos uma preocupação quanto à questão da estética, da beleza, da ideia da perfeição. O Brasil está em 2º lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, atrás apenas dos Estados Unidos. O último estudo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética revelou que os brasileiros passaram por cerca de 2,5 milhões de procedimentos em 2017. 2,5 milhões de procedimentos em 2017, representando 10% das cirurgias estéticas do mundo. Ainda de acordo com o site, 70% das cirurgias plásticas são realizadas em mulheres. Agora, mais uma imagem relacionada à ideia de beleza, para nós discutirmos aqui a relação de história, essa problemática envolvendo também o passado, também o presente, quando o professor Roberto apontou a questão do número, enorme em relação às cirurgias plásticas no Brasil. Esse aqui é o famoso Miro de Discóbolon. É uma estátua do escultor grego Miron. Ele representa um atleta em momentos antes de lançar o disco, por isso que o nome é discóbolo. Ele está esse movimento aqui, né? Ele vai fazer o famoso movimento de lançar o disco.
O discóbolo virou um modelo ideal de beleza física. Observe os detalhes do corpo, no caso da estátua discóbolo. Ela é uma réplica, vocês vão ver isso durante nossas aulas, que nós vamos trabalhar muito com réplicas romanas, já é uma história, porque é os romanos replicando, né, produzindo réplicas de estátuas gregas que se perderam com o tempo, mas graças aos romanos terem feito cópias, chegou até nós, como exemplo, Miro de Discóbolo, feito pelos romanos. Você já ouviu falar em um ideal de beleza? O que é a ideia de belo? Aqui nós entramos nessa discussão, nós vamos longe. A indústria, às vezes, acaba colocando uma espécie de uma ditadura da beleza sobre nós também. Né? Tanto no mundo da moda, quanto nos modelos. As mulheres que se dizem, né? Que digam para nós aí a questão da calça jeans. Existe um modelo de calça jeans para todas as mulheres. E o modelo de calça jeans, inclusive, utiliza normalmente um manequim americano, nos Estados Unidos. Um outro tipo de modelo de mulher. Ele entra facilmente no modelo de padrão de mulher brasileira. E o que é ser um modelo? O que é o padrão brasileiro? Existe só um tipo de mulher? Não existem cada um com suas particularidades? Né? Então, nós temos que discutir essa ideia, se você conseguiria analisar e apontar para nós essa ideia de beleza, e se seria possível traçar semelhanças e diferenças entre o fisiculturismo, aquela ideia do Arnold Schwarzenegger, que participou daquele concurso de beleza, concurso de apresentação, né, uma ideia de fisiculturismo, de ideia de musculatura, a ideia de beleza de musculatura humana, e o grande número de cirurgias plásticas, sendo o Brasil o segundo país que mais realiza esses procedimentos, com o ideal de beleza presente na escultura de Discóbolo Miron da Antiguidade. Aonde nós queremos chegar? Vocês conseguiriam fazer tecer esse texto ligando Miro Discóbolo lá no passado, com uma ideia de beleza, com Arnold Schwarzenegger participando de um concurso de fisiculturismo, e o Brasil hoje, com um número de ranking, né, o segundo maior país com números de cirurgias plásticas. É com vocês. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa junto, combinado?
Voltei? É o seguinte, podemos discutir aqui relembrando, na aula passada, vocês viram nossa aula sobre o surgimento da democracia em Atenas, o conceito de cidadania, estudamos o período clássico e o período helenismo, ou o período helenístico, e nessa aula vocês vão estudar comigo a arte grega, por isso que nós fizemos aquela problemática no início, fizeram o texto aí, fizeram um estudo junto com a gente sobre aquela relação entre fisiculturismo, o Miron e o Brasil como o segundo maior país de cirurgias plásticas, a cultura grega e vamos apresentar o legado grego na sociedade moderna. Vamos lá! Eu trouxe mais uma problemática aqui com vocês aí. Por que os gregos tornaram-se um modelo de civilização, de arte, de ciência e de cultura? Não poderiam ter sido os egípcios? Os egípcios acabaram desenvolvendo uma super civilização, né, complexa, com grandes estátuas, com uma ideia de beleza também, com uma ideia de poder, como vocês podem ver nas estátuas aqui. Não tinham desenvolvido a matemática, a arte, a medicina, a arquitetura e a escrita egípcia muito antes dos gregos? Poderíamos. Já imaginou nós utilizarmos toda uma ideia de beleza e de arquitetura egípcia no nosso mundo até hoje? Poderia ter acontecido isso. Mas, aí vem Alexandre o Grande e trazemos para vocês a ideia que Alexandre vai difundir a cultura dos gregos nos territórios conquistados, durante o período macedônico na Grécia. Aqui uma imagem, né? O Alexandre o Grande em seu cavalo, o Bucéfalo, no mosaico da cidade de Pompeia. Então, uma representação da imagem românica sobre o Alexandre o Grande. Mas só para vocês terem uma ideia, quem foi Alexandre aqui? O imperador macedônico, dominando a Grécia, ele vai difundir a cultura grega por todo o Império Macedônico, dos persas até os egípcios. Arte helenística. Aí, nessa difusão da cultura grega pelo mundo, a arte helenística é o termo aplicado à arte e arquitetura grega, onde inspiração grega, a partir do final do século IV. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência e dor, pessimismo. A arte helenística ela é pessimista. 3 estátuas, escolhi 3, poderíamos escolher milhares, ligadas a esse período helenístico. Laocoonte e seus filhos, a Vênus de Milo e a famosa Vitória de Samotrácia. Vamos lá, primeiro, é uma arte helenística. Ela está sempre em sensação de movimento, mas eu vou tentar sair um pouco da área artística e o nosso foco é a história, no caso dessas peças, como que elas serviram como uma ideia de base, de padrão de beleza. Laocoonte, olha o corpo do Laocoonte e seus filhos. Né? Acredita-se que essa seja inclusive uma cópia romana em mármore, que ela não seja a original grega. Né? A data é muito incerta, por isso eu preferi nem colocar com datas, mas acredita-se que está entre os séculos 3 e 2 a.C., a grega, a cópia romana, 40 a 37 a.C. Essa arte helenística se tornou uma espécie de uma influência central em toda a história da cultura românica grega. Então, se nós traçarmos, inclusive, um paralelo com a ideia de beleza do Laocoonte, né? Olha os detalhes pormenorizados dos músculos Laocoonte, né? E a sensação do movimento, o corpo, a ideia do corpo belo, trazido pelo período helenístico, poderíamos colocar essa ideia que hoje o fisiculturismo trabalha com essa ideia do corpo belo, né? O corpo com a sua musculatura e todo o desenvolvimento da musculatura no corpo humano. Mais dando uma ideia de beleza grega. Essa aqui é a famosa Vênus de Milo. Acredita-se na história sua descoberta em 1820 na ilha de Milo, por isso que ela é Vênus de Milo. É assunto de várias discussões, são situações assim que aconteceram essa descoberta, mas não tem assim muita certeza, né, do período dela, da data, e mesmo o nome Vênus nem era dado à estátua. Foi dado depois da descoberta, né, deram uma espécie de um apelido, deram para ela, de Vênus, que é a deusa do amor românico, né, ou a Afrodite para os gregos. Ainda é muito discutível que seja realmente a deusa Vênus, inclusive, talvez nem seja a deusa, né, a deusa do amor. Mais uma arte que eu trago para vocês é essa chamada Vitória Samotrácia. Essa é de 220 a.C., no período helenístico. Também conhecida como Nícere Samotrácia, é uma escultura, ela está sem a cabeça, foi encontrada toda destruída,
Ela representa a deusa grega Nice, em grego, ou Nike, que é vitória. Ó, tem marcas famosas com esse nome, ó a origem da palavra. Foram descobertos em 1863 nas ruínas do santuário dos grandes deuses de Samotrácia. Por isso que o nome dela é Vitória de Samotrácia. Toda ela também, a ideia do belo, do corpo feminino, novamente aqui a ideia do corpo feminino. E aqui nós estamos trabalhando com a ideia de beleza grega, helenística. Para nós hoje, como isso influenciou o que entendemos como belo? Quais as características comuns que as obras helenísticas possuem? É com vocês. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos junto.
Quais as características comuns que as obras helenísticas possuem? O ideal de beleza do corpo, a sensação da escultura em movimento, parece que a escultura sempre está em ideia de movimento, uma arte mais realista, mas ela está exprimindo dor e violência, o Laocoonte, com aquelas serpentes, inclusive, numa situação de dor. Um certo pessimismo e um negativismo. Né? Olha a Vênus de Milo, como ela está com uma ideia triste, né? Uma reflexiva, uma obra de arte que lembra uma ideia de um pessimismo e de um negativismo. Aí nós temos também a arquitetura grega, também servindo como uma espécie de modelo, principalmente obras públicas, enfim, arquiteturas públicas como universidades, a Universidade de Curitiba, a Universidade Federal de Curitiba, a USP de São Paulo. Eles têm uma espécie de colunas de características gregas, que nós vamos ver hoje, inclusive o nome delas, né? Aqui antes eu queria trazer para vocês que o Alexandre o Grande foi responsável por difundir essa cultura grega no período helenístico, no período que ele dominou a Grécia. E quando ele fez isso, inclusive ele fundou no Egito uma cidade chamada Alexandria, o problema de ego, né? Colocando o nome dele inclusive, a cidade de Alexandria, fundada em 331 pelo próprio Alexandre o Grande, e o próprio rei macedônico escolheu o lugar, fez o traçado urbano que ele queria organizar a cidade e batizou ela com o seu nome. Aqui está Ruínas de Alexandria, no Egito. Aqui é um exemplo dessa difusão da cultura grega durante o período macedônico. Trouxe para vocês uma imagem que foi construída uma das maiores bibliotecas do mundo, próximo das ruínas da antiga biblioteca de Alexandria. Esse aqui é um modelo, isso aqui é uma biblioteca, acreditem, construído, tem a antiga biblioteca, construída no século III a.C., na cidade de Alexandria, no Império Macedônico. Esteve em funcionamento por quase 600 anos, e essa famosa biblioteca de Alexandria foi destruída entre 250 e 270. Não foi o Alexandre que mandou construir a biblioteca, somente a cidade. A biblioteca foi ideia do rei grego Ptolomeu, que é sucessor de Alexandre o Grande. Foto da nova biblioteca de Alexandria, acredite, isso é uma biblioteca, pense o tamanho dela, próximo do que se acredita ser a antiga. Então eles construíram a nova biblioteca próximo dela. O que me traz aqui? Bom, primeiro, Alexandre é um cara que é estudado, é um rei, um imperador, que aonde ele está dominando, ele não está escravizando, ele não está destruindo, ele está construindo uma cidade. Está os seus sucessores construindo, inclusive, uma biblioteca, que é maior sinônimo de conhecimento do que um livro, ou melhor, um conjunto de livros numa prateleira, que nós chamamos de biblioteca. Então, nós pensarmos que foi construída uma biblioteca há 2.200 anos atrás, 2.200 anos atrás construir uma biblioteca, é para imaginarmos que, na verdade, o que o Império Macedônico fez foi realmente levar cultura e conhecimento para várias regiões, ou pelo menos para alguns pontos, como no caso Alexandria, no Egito. Os gregos, nas suas construções, somente de templos, utilizavam colunas, como aquela que o professor Roberto falou, que hoje é uma espécie de um modelo para algumas obras públicas, por exemplo, como a Universidade Federal do Paraná, na capital de Curitiba. Cada coluna dessa tem um nome. A coluna dórica, ela é mais lisa, e ela era mais representada na cidade de Esparta, porque não tinha tantos detalhes. A palavra dórica, inclusive, é porque os dóricos, né, é o povo que desenvolveu os espartanos, ou se tornaram os espartanos. Jônica era mais presente na região da cidade de Atenas. Ela tem na sua base os ábacos, essa parte mais reforçada, onde será colocado, em cima do ábaco, o telhado do templo. O telhado, enfim, do palácio, do que for construído, normalmente os templos. Esse ábaco é essa parte de cima dessa base. Aqui embaixo do ábaco, você tem essas características que você vai conseguir identificar. Se ela for totalmente lisa, ela é dórica. Se ela tiver alguns detalhes em circular nas pontas, ela é jônica. E se ela tiver muitos detalhes carregado, ela é da cidade de Coríntio, também ambas cidades gregas, né? Dórica, Esparta, jônica, Atenas, Coríntio, mas obras e templos com colunas coríntias também foi encontrado na cidade de Atenas. Como você poderia encontrar também uma coluna jônica em outra cidade, em Tebas, em Coríntio.
mas eu só preciso entender a origem das palavras, tudo bem? A ábaco em cima e a coluna dando essa representação para nós. Responda, por que no período helenístico ocorreu a difusão da cultura grega em outras regiões? Cite um exemplo, vocês vão ter uns minutinhos, daqui voltamos e corrigimos junto.
Cheguei. E aí, o que vocês responderam? O Império Macedônico, com Alexandre o Grande, se preocupou em levar, difundir, propagar a cultura grega por todo o território conquistado. Um exemplo disso é a cidade de Alexandria, no Egito. E logo após Alexandre, com o próximo sucessor, foi criada a Biblioteca de Alexandria. Mais um exemplo de um legado cultural, de uma origem grega que chegou para nós. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade se colocam que a data pode ser lendária, como pode ser verdade, isso daí é uma discussão entre o campo da arqueologia, que seria 776 a.C., o período dos primeiros Jogos Olímpicos, que aconteciam na cidade de Olímpia. Aqui, inclusive, está um lugar onde os atletas treinavam antes de começar a competição. Alguns documentos falam que, por exemplo, existiam cidades na Grécia que eram rivais, espartanos e atenienses, por exemplo. Mas para entrar na cidade, eles tinham que deixar num portão da cidade suas espadas e dentro dela não poderia ter uma situação pessoal entre um espartano e um ateniense. Ali eles eram competidores, atletas. Se por acaso acontecesse uma situação pessoal de briga entre um espartano, eles poderiam estar em guerra, inclusive, uma cidade contra a outra. Mas dentro da cidade, eles eram atletas, tinham que se respeitar. Se acontecesse alguma situação, seriam expulsos e banidos da cidade. Olha que interessante. Então, uma espécie de momento de trégua, inclusive, entre os atletas. Jogos Olímpicos da Antiguidade era uma espécie de um festival religioso e atlético na Grécia Antiga. Se realizava na cidade de Olímpia, em honra ao deus dos deuses, Zeus, principal deus da mitologia grega, e a data principal atribuída à primeira edição dos Jogos, como eu falei, é atribuído, mas é de uma data de muita discussão, 776 a.C. Aqui nós temos, então, uma das ruínas da cidade de Olímpia. Aí vem a palavra, inclusive, Olimpíadas, que é de origem grega. Mais uma tirada para vocês, meninos. Em qual período a cultura grega se difundiu em outras regiões? Vocês vão ter um minutinho, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Voltei? Em qual período a cultura grega se difundiu em outras regiões? No período helenístico, com o domínio macedônico, com a invasão de Alexandre o Grande. Logo, ele tem um governo muito curto, logo após a morte dele, os generais, mesmo fragmentando o poder que antes estava centralizado só na mão de Alexandre o Grande, nós vamos ter ainda a continuidade de uma difusão e da propagação e consolidação da cultura grega em outras regiões. Quais os nomes dados para as colunas gregas?
Novamente, vocês vão ter 4 opções, tá fácil. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto. Voltei. E aí? Quais os nomes dados para as colunas gregas? Inclusive, galera que é músico aí sabe mais propriedade que eu aí, que inclusive é o nome das 3 escalas mestras da música. É o nome, inclusive, também de 2 aqui das colunas. Coluna dórica, jônica, faltou eólica, né? No caso aqui é coríntia, mas na música, as 3 escalas, dórica, jônica e eólica, as escalas mestras que fundamentam a base da música, inclusive. Poxa vida, um abração pra galera músico ouvindo a gente aí também. Nessa aula vocês estudaram comigo. Aula grega, cultura grega, legado grego na sociedade moderna. Qual que é a relação, professor, da música também? É o outro legado também. Se fala que, que a Grécia fez uma sistematização do pensamento musical. Né? É eles que vão nomenclaturar o que nós chamamos de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou as notas musicais. Foram eles que fizeram isso. Todo som tem uma nota. Tem uma nota que pode ser buscada. Eles fecharam, fragmentaram nas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e nas notas subsequentes, né? Ou sustenidos ou bemóis. Tanto que alguns músicos falam que os gregos acabaram fechando a gente nesse modelo de música apenas. E alguns movimentos musicais, querendo quebrar essas correntes gregas musicais, falam inclusive das chamadas notas falsas que estão escondidas entre os sustenidos e bemóis, entre 7 a 8 notas falsas, escondidas, notas pseudo-notas, ok? Fechamos aí? Referências com a gente, o que nós utilizamos nessa aula. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho nessa aula, assim como eu estou aprendendo muito com vocês, com a Aula Paraná. Até a próxima, e como sempre a gente termina, né? Foco nos estudos, galera. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Abraço!